Boa noite a todos. Estamos aqui em mais uma atividade, uma live em tempos de pandemia. Hoje o tema é o transporte público intermunicipal na cidade de Taboão da Serra e região. Estamos aqui com o Glaucio e com a Lisete para conversar. Eu sou a professora Márcia, sou educadora, como vocês sabem, de esquerda, progressista, e acredito que muito nós temos para falar do nosso local, a partir do nosso local. Nós temos pessoas fantásticas fazendo as lives por aí, mas nós também que moramos na periferia, que moramos na cidade da Grande São Paulo, temos muito para falar. Nós estamos aqui hoje com o Glaucio de Souza Oliveira. O Glaucio foi do movimento sindical, o Glaucio estava na fundação da CUT, né, fundador da CUT, foi assessor parlamentar, e é meu companheiro e apaixonado por ônibus. Não sei se é mais apaixonado por mim ou por ônibus, mas o transporte coletivo faz parte dos seus estudos e no sentido de compreender como funciona o transporte coletivo. E a Lisete, companheira também, amiga, militante com a gente, ela está hoje na executiva da AFUSE, na Secretaria de Formação, e além disso, né, não mais, mas além disso, é moradora de Taboão da Serra. Aí eu queria que a Lisete desse suas primeiras considerações, né, bom dia, boa tarde, né, aí pra gente, depois o Glaucio. Lisete, com você. Obrigada, Márcia. Boa noite, meu nome é Lisete, como a Márcia falou, eu sou aqui de Taboão da Serra, muitos me conhecem, militante de esquerda também, sindicalista, sou moradora aqui de Taboão há muitos anos, né? E o que me incomoda, Márcia, Cláudio, e vocês que estão ouvindo, nos assistindo, é a falta de cuidado que a cidade de Taboão da Serra sofre. A gente vê que a falta de cuidado está na saúde, mas também está no transporte, está em todos os setores. Quando a gente for olha com um olhar mais crítico, a gente vê que a gente é uma cidade bem empobrecida, né? No sentido de políticas públicas. E hoje nós temos a oportunidade de discutir aqui o transporte com esse especialista, que é o nosso companheiro Glaucio, que nos dará alguma luz aí do que está acontecendo em Taboão, né, com relação às linhas que foram extintas, e a questão da MTU, da aviação Pirajussara e afins. Muito obrigada pelo convite, vamos que vamos. A gente que agradece, Lisete, foi ótimo, porque nós íamos fazer, assim, por conta que a gente tem conversado bastante esse assunto, e eu sei que você encabeçou o abaixo-assinado, que nós vamos falar daqui a pouco sobre esse abaixo-assinado, e o Glaucio aqui com a gente também, as suas considerações. Quero dizer que eu e o Glaucio estamos juntos aqui, porque nós moramos na mesma casa e estamos tomando todos os cuidados. O Glaucio não veio de lugar nenhum aqui, né? Estamos juntinho, né? E tomando todos os cuidados na verdade, nos prevenindo dessa questão do Covid. Glaucio. Boa noite, né, a todos e a todas, né? A Lisete aí, companheira, né? Companheira de sempre, de muito tempo aí nas lutas sociais, né? Dos sindicatos, né? Que eu tenho grande orgulho de ter começado minha militância política no sindicato, né? No Sindicato dos Químicos, trabalhei 6 anos lá e vivi, acho que a melhor fase do sindicato, né? De grandes lutas, né? Então a gente tem o maior orgulho disso na nossa vida, né? E a Márcia também, né? Por estar aí com essa ideia de fazer nas lives muito boas, né? Foi feita semana passada, fez uma, já está marcado outra, né? E é um instrumento aí para a gente estar conseguindo, né? Ter voz, né? E tentar, no coletivo, tentar, né? Achar soluções, né? Porque a gente vê aí que, né? Muita dificuldade aí, né? Porque tem muita omissão aí dos governos, né? Não tem espaço de participação, né? Aqui em Taboão, por exemplo, eles conseguem marcar audiência pública do transporte no dia de semana de manhã, né? Quer dizer, como é que alguém que o principal interessado no transporte vai participar de uma audiência pública numa quarta-feira lá no Sebur de manhã? Quer dizer, né? Então esses absurdos aí, como acabou de acontecer aqui não só na nossa região, né? Isso aconteceu
em São Paulo, em vários municípios, Guarulhos, Diadema, né, que o secretário municipal de transporte de São Paulo simplesmente resolveu caçar o alvará de várias linhas, né, que inclusive todas as linhas muito antigas, né, simplesmente ele caçou o alvará dessas linhas sem discutir com ninguém, né, e pasmem, né, a MTU disse que participou e não fez nada, né, simplesmente falou amém para tudo isso, que isso é um absurdo, né, porque a obrigação da MTU, que inclusive nós pagamos o salário de vários técnicos, caramba, 4, e não é pouca coisa, né, quer dizer, os caras tinham que pensar alguma alternativa, né, porque a gente, diante do problema a gente tem que resolver, né, então, né, eu já trabalhei na Assembleia Legislativa, então já fiz muita reunião na MTU para estar discutindo questão de linhas, né, que eles acabam, né, eles, eu até falei para a Elisete hoje, eles têm resposta padrão, né, você manda o ofício lá, e eles pegam da resposta padrão e falar que não dá né, e não encaminha. Então a gente tem que sentar mesmo com eles, inclusive falei isso para a Elisete hoje, sentar com eles, né, pensar em algumas alternativas, né, que deveria, inclusive, ter vindo já deles, né, porque você vê em São Paulo, né, tem a SP Trans, né, a SP Trans, ela nunca deixa, dificilmente ela deixa um bairro desatendido, né, quando tem essas mudanças, porque você pega, você já tem que pensar, por exemplo, hoje funciona como consórcio, né? Por exemplo, o nosso consórcio aqui é o consórcio Intervias, que são 3 empresas, né? E as linhas, quando faz a licitação, né? Elas são dos consórcios. Então, quer dizer, você tem que jogar o problema do consórcio, o consórcio tem que resolver, né? Junto com a MTU, coisa que não foi feita, né? Simplesmente acabou-se as linhas, né? A 029, que é a linha que a Elisete usa, né? O pessoal lá do bairro dela, 029, Jardim Monte Alegre, a São Paulo Pinheiros, uma linha com mais de 50 anos, né, e simplesmente acabaram, deixaram pelo menos uns 5 bairros desatendidos, simplesmente desatendidos, né, quer dizer, então, né, que não tem mais nenhuma linha da MTU que atende esses bairros vindo de Pinheiros, né, do Butantã, né, que era onde a outra linha ia, né. Em Juquitiba foi pior, né, que a linha do consórcio também, a 282, que é Juquitiba Terminal Tietê, era a única linha que Juquitiba tinha para São Paulo, né, para Taboão, para Embu, né, a única linha que eles tinham direto, né, então, Embu, Taboão, Butantã, Morumbi, né, metrô, Pinheiros, Clínicas, essa linha passava no Pacaembu, né, quer dizer, a única linha daqui da nossa região passava no Pacaembu, quer dizer, então eu conheço, inclusive, um amigo meu, que o filho dele usava essa linha para ir trabalhar, né, ia até o Tietê, né, e simplesmente, né, o pessoal, e era uma linha que eu acompanhava, né, era uma linha, inclusive, que ela, por ser uma linha seletiva é uma linha que, né, ela só tem uma porta, né, os ônibus são ônibus tipo rodoviário, então ela não pode carregar a gente em pé, e ela carregava, né, mesmo não podendo, né, ela carregava tanto, para vocês terem ideia da demanda que ela tinha, quer dizer, carregava a gente em pé, que era até loucura, porque ela pegava a rodovia aqui, né, pegava a Regis Bittencourt até Juquitiba, quer dizer, e de fato não deveria carregar em pé, mas carregava em pé, tanto que era procurada essa linha, né, quer dizer, então, né, a gente está aqui agora para estar, tá fazendo sugestões e cobrando também os 2 poderes públicos, né, tanto lá São Paulo, né, porque na verdade eles argumentam que tem opção e não é verdade, né? Não tem, e além das opções, você tem que pagar mais R$4,40, que é o valor da tarifa de lá, quer dizer, né? A gente já sabe a dificuldade, porque a gente sabe, né? Inclusive tem relatos de comentários, por exemplo, da linha 190, né? Que as pessoas não estão contratando as pessoas da nossa cidade, da nossa região, porque a diferença é muito grande. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, a linha do Conceição, né, que foi mudada para o Butantã, o valor dela era R$6,70. Quer dizer, ela era R$2,30 mais caro que a linha de São Paulo. Né? Quer dizer, então, para o empregador, né, ele não vai pegar alguém que pega uma linha de ônibus nesse valor, ela vai pegar alguém que mora em São Paulo. Quer dizer, então, além de tudo, cria essa dificuldade. Agora, imagine o cara chegar lá agora para o patrão dele e falar assim, olha, além de eu pagar, né, a minha tarifa ser mais cara, você vai ter que pagar mais uma tarifa, porque vai acontecer para quem está trabalhando, quem tem vale de transporte, quer dizer, né? Então, quer dizer, além de tudo, né, acaba prejudicando as pessoas nessa questão do emprego, porque com certeza o pessoal vai pegar e não vai estar contratando as pessoas, que é o que já está acontecendo.
Muito bem. O Glaucio coloca já as questões apontadas, assim, que está atingindo, com certeza, milhares de pessoas, mas vamos lembrar que o transporte público coletivo sempre foi uma luta grande dos trabalhadores e principalmente da nossa região. A nossa região aqui, até pouco tempo, o metrô passava muito longe, né, diferente de outras regiões da Grande São Paulo, que são atendidas por trem. E se nós lembrarmos, né, o transporte, nós tínhamos há 30 anos atrás, não tínhamos o direito ao vale transporte, mas o direito ao vale transporte, ele veio atender, de um lado, o trabalhador e o empresário, ele entra no custo do trabalhador, mas ele não entra na aposentadoria do trabalhador, né? Foi uma forma que você tira do salário, dá para o cara ter que andar de transporte, né? Tivemos o avanço do bilhete único, que foi muito importante, que foi feito pela administração petista em São Paulo, que nós pagamos por percurso e não por viagem, né? O bom veio e foi uma falácia, né? Porque toda vez que você entra no ônibus e desce, você paga novamente, então as pessoas esquecem que o bom passou, pagou, né? Mas agora nós temos essa questão grave, que é a exclusão das pessoas do direito ao transporte. Quem mora no Monte Alegre, Intercap, Jardim São Paulo, né? Mirna, Três Marias, né? Laguna, né? Já era mal servido, porque assim, a gente sabe que essas linhas, elas serviam mal, né? E agora está sendo mal servido. A Elisete participou da iniciativa de um abaixo-assinado, né, Elisete? Fala aí para nós. Isso. Então, Márcia, quando a gente ficou sabendo, foi o início de março, que a gente ficou sabendo que a linha sairia, né? Foi um burburinho que a gente ouviu no ponto de ônibus e tal. Mas nós não tínhamos nada em mãos. Embora essa portaria seja de 2 de março, nós não tínhamos nada em mãos. Então, ficou aquele diz que acabou, veio a pandemia, as pessoas começaram a fazer home office, outros estavam no grupo de risco, como eu, e nós nos dispersamos. A semana passada, retrasada, foi que me chegou que a linha encerraria no dia 25 de maio. Aí a gente começou a se mexer, procurei, pesquisei, falei, realmente, nós vamos ficar sem ônibus a partir do dia 25 de maio, e conversando, nós temos um grupo, né, que já vem desde 2017, quando houve a primeira ameaça bem forte de exclusão da linha, nós formamos esse grupo e temos mantido. E entrando no grupo, a gente começou a conversar, a primeira ferramenta a ser usada é o abaixo-assinado online. Mesmo porque teria que ser online, porque hoje está todo mundo dentro de casa preso, né? Não tem como você fazer o abaixo-assinado assim físico. E nós começamos a fazer justamente, o meu pensamento maior é nesse pessoal que sai muito cedo de casa, a sua grande maioria é mulher, e o pessoal que volta muito tarde, que são os estudantes, né? Que eles saem da faculdade lá na região de Pinheiros, ou outras regiões de São Paulo, e acabam pegando praticamente o último ônibus. O pessoal que sai muito cedo, eles esperam o ônibus em lugares ermos, né? Muitas vezes em lugares assim que tem mato mesmo. E isso preocupa muito, né? Porque a maioria é mulher que sai cedo, de jovens que saem cedo, e isso se torna muito perigoso. O Monte Alegre, principalmente, ultimamente tem sido um bairro muito violento, né? Por conta de ser divisa com São Paulo, também tem várias comunidades, por vários fatores. E essa questão da pessoa ficar num ponto de ônibus sozinha, muito cedo ou muito tarde da noite, de dia já é perigoso, né? Isso preocupa bastante, porque tem um aumento de violência, sim. As pessoas ficam muito fragilizadas nesses lugares. E me preocupa muito também essa questão que você falou aí, do transporte, do custo do transporte, né? Porque nós já pagamos um transporte caro, e quem mora no alto do Monte Alegre, para chegar onde eles querem que a gente chegue, que é no ponto da 068, a gente anda 950 metros.
que é uma descida, claro, quando você volta é uma subida, né? E muitas pessoas não vão descer a pé, eles vão ter que usar o circular. Para usar o circular, eles vão pagar mais uma passagem, né? Então, isso já conta lá no bolso do trabalhador, né? E hoje está tranquilo porque a maioria das pessoas estão de quarentena, mas quando voltarem às aulas, esse problema vai ser muito acentuado, né? E sabe, nós preocupamos muito. Então, você sabe, Lisete, o que mais assusta é como o governo do estado, ele não se preocupou, né? Porque a gente sabe que nós estamos na federação, cada cidade tem as suas prerrogativas, né? Sim, mas a cidade de São Paulo proibir simplesmente a extinção das linhas e a MTU, né, que faz a gestão do sistema, não fazer nada a respeito, é uma questão assustadora, né? Que a gente vê que o governo do estado, do mesmo jeito que ele fez o BOM, que é o bilhete único para inglês ver, ele tem a MTU, que é para inglês ver. Mas eu queria aqui o comentário do Alessandro, que ele coloca aqui, da nossa boa noite, né? E quero dizer para o pessoal que a gente consegue pôr alguns comentários, né? Então, se vocês quiserem aqui colocar algumas questões para nós, é importante, como a questão do Alessandro aqui. Eu peço que seja, até para ter uma visibilidade, que seja sucinto nas questões, que é importante. E quem puder curtir também a transmissão ou compartilhar, porque vai ficar para mais gente. Então, o Alessandro coloca, boa noite. Enquanto a nova licitação da MTU não sair, vamos estar à mercê da má vontade das empresas do consórcio Intervias, né? Que a gente sabe, como o Glaucio falou aqui, da questão do consórcio. Glaucio, você acha que a licitação ela pode melhorar essa questão ou pode ser mais complicada ainda? A licitação ela melhora, porque, por exemplo, aqui em Taboão da Serra, por exemplo, há tanto as duas empresas que servem aqui, o consórcio Intervias, eles estão, a Pirajussara, por exemplo, tem mais de 30, 40 ônibus que estão acima da idade permitida pela última licitação. Quer dizer, que os ônibus teriam que ter 10 anos. Nós temos vários ônibus com mais de 12 anos, né? Porque como não tem a licitação, continua, aí as empresas que elas estão fazendo, elas não estão cumprindo, porque não tem contrato, elas fazem do jeito que elas querem. Então, elas não estão vendendo os ônibus que já eram para ter vendido pela licitação de 2006, né? Na nova licitação, por exemplo, as linhas principais, por exemplo, a linha do Itapecerica-Pinheiros, ela vai ser feita com ônibus grande, ônibus com motor traseiro e ônibus grande, que é o sentido, porque vocês vê a linha Itapecerica-Pinheiros, é um ônibus atrás do outro, né? E então seria muito mais lógico com um ônibus grande, né? Permite isso, né? Então, quer dizer, com certeza com a nova licitação vai melhorar, né? Vai melhorar, sim, a operação, vai ter ônibus mais novos, né? Que não está acontecendo, porque, tanto aqui para vocês terem uma ideia, por exemplo, hoje, em Guarulhos, esse ano já saiu 2 empresas, porque como você não tem contrato, né, simplesmente a empresa fala, não brinco mais e vai embora, porque você não tem contrato, não tem licitação, né? A licitação era para ter feito em 2016, né? Então, o que aconteceu? Hoje saiu, por exemplo, a empresa atual lá de Guarulhos, simplesmente foi embora. Aquilo que pode acontecer, de repente, dá na telha, que é um absurdo, quer dizer. E a gente não consegue ver nenhuma movimentação do governo do estado de acontecer essa licitação, né? Porque eles vivem falando que vai fazer e não sai, quer dizer, né? Então, quer dizer, e a gente acaba sendo prejudicado, né, por causa disso, porque não renova a frota, as empresas fazem o que quer, porque aí não tem contrato, quando não tem, você sabe, quando não tem contrato, você faz o que você quer, e é o que está acontecendo, quer dizer, os caras não estão renovando a frota, até porque também tem a dificuldade, porque se você não tem um contrato, fica mais difícil financiamento, tudo, quer dizer, né? Então, nessa questão da licitação, melhora nesse sentido. Agora, a questão do que falta mesmo é gestão pública mesmo da MTU, ela atuar como gestora, ela não tem política para a cidade, quer dizer, eu garanto para vocês que fosse uma outra situação, eles iam para cima do governo, vai lá e fala que não vai cobrar o pedágio do serviço, o governo do estado não chama lá, né, todos os advogados que o estado tem, que a gente sabe ter, porque além de tudo é um absurdo,
O secretário simplesmente fala que a São Paulo Transporte não quer fazer, fica por isso mesmo. Quer dizer, pô, para que tem aquele monte de divulgar? Tem Procuradoria do Estado, né? Porque eu te garanto para vocês, se fosse falar, algum juiz tivesse falado, olha, o pedágio vai ter que abaixar, no outro dia eles arrumavam um jeito, conseguiam eliminar. Então, nós temos, né, que entender isso, que eles não têm, né, compromisso com o transporte, né? Sabe, da MTU, tanto que a gente vê que assim, é uma frota, comparando com São Paulo, né, é um ônibus caro, né, ruim, né, não tem ônibus com motor traseiro, praticamente não tem, né, diferente de São Paulo, né, que esses ônibus nossos todos da MTU, 90% da frota é feita em cima de chassi de caminhão, quer dizer, então, quer dizer, eles não têm, e é isso que nós temos que estar cobrando, e assim, e não tem essa questão de como gestor, falar assim, não, porque vocês concordam comigo que é um absurdo, você tem uma procuradoria, simplesmente fala, não, ele não quer, não vai fazer, e aí as pessoas que fica aí do jeito que tá, quer dizer, né, sem transporte, você pegar uma cidade, na verdade não é uma cidade só, é Juquitiba, São Lourenço, sem acesso para as outras cidades, simplesmente. Então, né? E aí fica, né? Nós sabemos que nós, moradores, a gente mora em Taboão da Serra, eu há mais de 40 anos, acredito que a Lisete deve ser por aí, mas nós viemos morar aqui quando aqui era perto do fim do mundo, né? A gente hoje, Taboão é uma grande cidade, mas aqui, quando eu cheguei 40 anos atrás, era perto do fim do mundo. E eu moro perto da Aquisaimonte que tem transporte razoável, né? Não vou dizer que é bom e tal. Mas a gente fica preocupado com essa exclusão, como o Glaucio falou, de que muitos moradores nem conseguem emprego por conta do custo do emprego. Mas o José Carlos está falando aqui, dando o nosso boa noite e parabenizando pela iniciativa. Mas eu queria aqui compartilhar com vocês, o Diário do Transporte, ele noticiou o abaixo-assinado, porque anima, né, Elisete? Quando a gente vê anima bastante. O que a gente está fazendo, está tendo visibilidade. Né? Então, vocês vão verificar aqui, né, que moradores de Taboão da Serra fazem abaixo-assinado contra corte na linha da MTU, né? Então, coloca que um grupo de moradores da região metropolitana fez um abaixo-assinado online contra o corte da linha MTU, que é a empresa de metropolitana de transportes urbanos, e fala especificamente da 029, Taboão Monte Alegre, Pinheiros. Então, quem quiser acesso a essa matéria, né, coloca que já conta com 1.200 assinaturas realizadas de forma virtual no site do abaixo-assinado, os passageiros listam motivos para solicitar o retorno do itinerário. Então, eles colocam que é uma linha onde os moradores precisam usar para trabalhar, né, minha filha faz faculdade, precisa usar, chega tarde, é perigoso, questões que a Lisete já colocou, né? Outro diz, estou assinando, porque essa linha passa por pontos que nenhuma outra pessoa, nenhuma outra passa. E sem ela, moradores de vários bairros seriam prejudicados. Eu peguei a linha por 3 anos, às 5h30 da manhã, para ir para a escola. Era a melhor opção, já que é a mais próxima da minha casa, pontuou a moradora, a Jocely Correia. Então, nós vemos que existem várias questões importantes nesse sentido. E nós acreditamos que o debate, porque às vezes o pessoal vai falar assim, mas é só conversa. Se a gente não fala sobre o assunto fica esquecido, não é, Elisete? Lógico, é isso que o poder público quer, que a gente esqueça, que não cobre, porque eles querem economia, eles querem favorecer o empresariado, que o empresariado dá lucro para o governo. Nós não damos lucro, nós damos despesa, na visão do governo, né? Porque nós precisamos de escola, nós precisamos de saúde, precisamos de transporte, e o governo tem a obrigação de nos dar isso. Está lá na Constituição, né? Isso faz parte da nossa qualidade de vida. Ele tem obrigação de tá promovendo isso para a gente. Agora, tem uma coisa, Márcia e Glaucio, que eu gostaria de falar para vocês. Voltando lá na portaria, o que eles falam? Eles comunicaram à MTU, essa portaria de São Paulo, do município de São Paulo, comunicou a MTU
que eles teriam 60 dias para adequar, né? Adequar do mundo e da ciência aos usuários. No entanto, ele não adequou, ele tirou, ele excluiu. E foi muito mais fácil do que adequar. Como eu dizia para o Glaucio, se eles tivessem boa vontade, eles teriam adequado. Porque eles têm técnicos, têm engenheiros para isso. Né? Eles têm uma equipe que trabalha só com isso. No entanto, eles preferiram, assim, excluir. E outra coisa que eu disse para o Glaucio também, que eu vou falar para você, e vou falar para quem estiver ouvindo, que nós estamos fazendo esse abaixo-assinado, sim, que não vai parar por aí, viu? E o Aprígio entrou com um requerimento na Assembleia Legislativa essa semana, que a gente está esperando o retorno, mas, independente disso, essa semana ainda, a gente vai estar enviando todas as assinaturas que nós temos, já temos 1.300 hoje, para o Ministério Público, junto, lógico, com o ofício, relatando tudo o que está acontecendo aqui em Taboão da Serra, principalmente com essas linhas, que tem a outra linha também, que é a 090, né? A 190? 190. A 190 que vai lá para Congonhas, para aqueles lados lá, que é a única que sai daqui e vai para lá. E outro problema, as pessoas, quando você tem uma linha de ônibus que vai para determinado lugar, você se estrutura naquele trajeto. Você vai estudar naquele trajeto, você vai trabalhar naquele trajeto, você vai morar naquele trajeto, porque você tem um ônibus que te serve. Quando ela tira essa linha, ela desestrutura todo mundo, desestrutura a família inteira. Muito grave. Não é só tirar a linha, você desce ali e pega outro ônibus, não é só isso. Desce ali, né? E pega outro ônibus. Tem todo um desrespeito humano nessa história. O Glaucio quer falar da questão do 190, e a gente depois, assim, como você falou, né? A MTU tem muitos técnicos, mas os técnicos não conhecem a cidade, eles não sabem as necessidades da nossa população. Às vezes eles não sabem nem que não tem ligação, tem um morro, né? A linha passa a 100 metros, só que tem um morro com casas e não tem acesso, né? Então, quer falar das nossas propostas para os técnicos da MTU, mas o Glaucio quer falar da 190. Então, a linha 190, ela não foi extinta, mas praticamente ela foi extinta, porque ela ia para o metrô Conceição, era a única linha, aliás, a única linha, pra vocês terem uma ideia, essa linha, ela era usada até pelo pessoal de São Paulo, porque, na verdade, é a única linha de ônibus em São Paulo que passa em toda a extensão da Avenida dos Bandeirantes. Ela entra aqui desde a Marginal Pinheiros, ela ia até lá no metrô Conceição. Então, ela pegava praticamente toda a Bandeirantes, né? É a única linha, não tem mais nenhuma de São Paulo, nenhuma. Então, quando a SP Trans fala que tem, não é verdade. Você vai, não vai ter, inclusive, como eu disse, o pessoal de São Paulo se sujeitava a pagar mais R$ 2,30 num intervalo de 50 minutos, que era o intervalo dessa linha, né, e ainda é, né, porque ela está funcionando, né, 50 minutos, né, com ônibus que eu falei para vocês que lá estavam os piores ônibus, né, com ônibus com 12 anos, sem ar-condicionado, o cara se sujeitava a pagar R$ 2,30 a mais porque não tem outro, e eu sei disso, não tem. Né, inclusive itinerário rápido, porque ela saía aqui da Francisco Morato, descia ali pela Alvarenga, já saía ali na Bandeirante e rapidinho estava lá. Hoje qual a opção? Que eles mandaram a linha para o Butantã. Você tem que ir até o Butantã, né, descer no Butantã. Depois voltar. Não, aí você vai, se você for de ônibus, você vai ter que pegar um ônibus que chama Ipiranga, que, só para vocês terem uma ideia, essa linha Ipiranga é a linha com maior tempo de extensão, é 3 horas de linha, porque ela vai passeando, ela sai do Rio Pequeno e vai até Ipiranga, ela vai passeando São Paulo inteiro. Então, um desses passeios, ela cruza 2 vezes a Bandeirantes, né? Ela passa aqui pela Vila Olímpia, aí sobe lá em cima, ela atravessa de novo, quer dizer, só o tempo que ela para atravessar a Bandeirantes 2 vezes, porque ela atravessa e desatravessa. Então, quer dizer, aí você vai pegar uma linha no Butantã, aí você vai pegar todo o trânsito da Faria Lima, de Pinheiros, né? Quer dizer, o tempo que você vai levar do Butantã para chegar lá na Bandeirantes, numa parte só, porque ela não pega toda, ela só cruza e depois descruza, é só o tempo que você vai levar, é o tempo que você vai daqui do Taboão que o 190 levava, porque ele é rapidinho, né?
não pegava muito trânsito, só ali na Cidade Jardim de manhã, né? Então, quer dizer, não tem, quer dizer, então, né, aí o que acontece? Além de tudo, quer dizer, o que eles tinham que fazer? Pelo menos, que isso não era uma coisa tão absurda que tá fazendo, pelo menos pegar essa linha, levar ela até a Cidade Jardim, até ali perto da Faria Lima, que não era difícil, que aí você já pegava esse Rio Pequeno lá na Faria Lima, quer dizer, você já tinha um adianto, né? Porque aí dali da Faria Lima, que é Cidade Jardim, para Bandeirantes, até que não é tão demorado, porque é uma reta, né? Então, quer dizer, e você conseguir atender pelo menos aquele pessoal que, por exemplo, o pessoal que trabalha na Cidade Jardim ficou desassistido também, porque não tem ônibus daqui da nossa região que passa na Cidade Jardim, né? Então, quer dizer, tanto que saiu uma matéria sobre essa linha 190 também no Diário do Transporte também, né? Falando, inclusive, lá tem os comentários, é até importante depois a gente compartilha aqui também essa reportagem, né? Que aí eles falando que eles aumentaram os horários, quer dizer, tinha 2 ônibus, foi para 4, né? Só que o intervalo continuou 50 minutos, né? Quer dizer, e aí os caras têm coragem de fazer matéria falando como se fosse uma coisa boa, só que o que o pessoal quer, e de fato tem maior sentido, porque na verdade, essa linha 190, ela do mesmo, da onde ela sai, tem outra linha para o Butantã, né? Só que, lógico, não vai pelo mesmo caminho, mas, quer dizer, então ela não está, esse trecho do Taboão para o Butantã, ela tem outras linhas que fazem, né? Então, o que não podia acabar, justamente eles acabou, que não tem outras linhas, e inclusive não tem linha da SP Trans, quer dizer, então, né, e assim, e pela lógica, né, se eles quisessem mandar para o metrô, era muito melhor parar lá no metrô Morumbi, porque o que acontece lá no metrô Morumbi? Você pega no final da tarde e trava, porque eles pegam as linhas, o pessoal quer pegar no corredor, e aí demora muito para embarcar, né? Que lógico, se ele saísse dentro do metrô, o pessoal já entrava no ônibus, já saiu, o ônibus já saía direto, não. Quer dizer, então ela vai, além de tudo, vai ajudar a travar mais o corredor da Francisco Morato ainda na volta, né? E o que o Glaucio e a Elisete colocam, deixa claro que o transporte coletivo como direito ainda está distante de alcançar. A gente mora na Grande São Paulo e os empregos estão em São Paulo. E os empregos, às vezes, não estão próximo da nossa linha de ônibus. E o metrô, nós sabemos que é uma solução prometida há muito tempo. O José Geraldo Araújo, quero dar uma boa noite para o Geraldo, e ele lembra para a gente aqui uma questão, né? Que a história do metrô chegar em Taboão da Serra será a mesma da novela de chegar no Jardim Ângela, né? A gente sabe que o Geraldo Jardim Ângela mora lá, está aguardando o metrô chegar lá. Mas, ô Geraldo, né? Taboão da Serra, eu acho que é uma história mais contada, né? Porque tem eleição, toda eleição o metrô está chegando aqui, né? Então, tá virando piada. Mas quero dizer para vocês que na segunda-feira que vem, nós vamos fazer outra live para falar do metrô na Vila Sônia, porque a nossa região e nós, moradores, podemos sofrer um duro golpe de ter que pagar mais caro para chegar no nosso trabalho, porque Vila Sônia não está prevendo a integração que tem no metrô Campo Limpo, que você desce do ônibus e não paga para entrar e na volta você só paga a diferença, né? 60 centavos, 70 centavos, 80 centavos. Vamos estar atentos, viu, Lisete? Para a gente fazer uma mobilização para que a gente não tenha esse duro golpe, porque nosso salário já está achatado, poucos têm emprego, a informalidade está grande e não podemos pôr esse custo nos empreendedores, que o pessoal fala, né? Nós temos que ser empreendedores. Então, na próxima live, na segunda-feira, nós vamos falar sobre essa questão e obrigada, Geraldo, pela essa participação. Mas eu queria já agora entrar nas propostas, porque o Glaucio, como nós falamos, como ele tem esse interesse pelo transporte coletivo e conhece transporte coletivo, ele pode, muitas vezes, assim, nós já criamos linhas, né? A 078. A 587. Hã? A 587. A 587, eu nunca lembro. Eu falo pro meu bem, falo assim, meu bem, fala o nome da linha, que eu nunca sei o número. Mas aqui vai meter o Campo Limpo. Quando eu estava vice-prefeita, foi uma conversa firme na MTU que nós falamos assim, olha, tem gente que mora do lado de lá de Taboão e não consegue chegar no metrô, né? E é uma linha bastante utilizada agora. Então, nós vamos passar agora para propostas que nós temos aí para
os técnicos da MTU, o que poderia ser feito, né? Além de voltar à linha, que, né, é uma das reivindicações da população, mas outras propostas também, porque às vezes você não consegue o reto, você consegue a curva, né? Vamos lá. Mas acionar o Ministério Público é fundamental. Sim, sim. Pode falar, Cláudio. Inclusive acionar o Ministério Público para pressionar, inclusive, a MTU para que resolva o problema, porque o transporte é um direito nosso. Então, né, e junto com o Ministério Público e para cima da Prefeitura também, né? Porque, como a gente disse, é uma linha que tem 50 anos, né? Quer dizer, não é uma coisa que montaram ontem e não deu certo, né? É uma linha de 50 anos, né? Vários bairros atendidos. Na verdade, Glaucio, na verdade, eu coloquei errado, ela tem mais de 60 anos. Isso, Tanto que a gente vê o número dela, é uma das primeiras linhas, porque é 029, porque foi a 29ª linha de ônibus que foi feita na região metropolitana, né? E aqui, né, inclusive, na nossa região, por exemplo, a linha de Itapecerica é 001, né? Então, é a primeira linha, né? Quer dizer, então, é uma linha muito importante, né? E aí, acho que a gente tem que estar brigando mesmo para que volte, né? Ou para que faça porque o que vai acontecer? Quer dizer, eles estão falando que a alternativa é a 068 Parque Laguna. Só que é o seguinte... Não. Além de tudo, sim, né? Que eu estava pensando. Quer dizer, a 068 e a 029 ela funcionava. Quando chegava no pico, as duas andavam cheias. Como é que vai fazer? Você não tem a 029, como é que vai caber no 068? Porque se ele já vem cheio, né? Quer dizer, porque quer dizer, vai vir a pandemia ainda por cima. Não, agora, mas quando acaba a pandemia, quer dizer, vai vir, ele vai lotar. Quer dizer, como é que é isso? Né? Porque você, né? E aí você, inclusive, vira uma briga, inclusive, se duvidar, vira uma briga entre os pais. Porque você está usando o ônibus do outro. Então, quer dizer, a gente está pensando sobre isso também, né? Mas, assim, né? E uma coisa, quer dizer, a gente fazer as propostas, pelo menos enquanto vai resolvendo, porque, na verdade, o que não pode acontecer é ficar sem ônibus, né? Quer dizer, então, o que acontece? E isso não quer dizer que com as propostas que a gente fizer, que a gente vai fazer e que aconteça, não quer dizer que a gente não vai ficar brigando para que volte a linha. Quer dizer, uma coisa não está contra a outra, quer dizer, né? Então, né, eu queria dever assim, primeiro, eu acho que tinha que voltar a linha, né? Nem que, assim, tanto a 029 como a 282, né? Voltar pelo menos até a divisa ali de São Paulo, né? Volta a linha até a divisa de São Paulo, né? Tanto a 282 de Juquitiba quanto a 029. Porque o que acontece? Hoje, com o cartão bom, permite você passar para outra linha do consórcio ou da empresa, né? E você pagar só a diferença, né? A diferença que fica das tarifas, porque nós moramos na região metropolitana, cada linha tem uma tarifa, né? Então, o que acontece? Você pega, vai lá e paga essa diferença, o cartão bom permite isso, né? Inclusive, a linha que nós criamos, eu e a Márcia, foi 10 anos de luta, a 587, por exemplo, ela é integrada com a 068, que quem quer ir para o Laguna, desce ali onde ela se encontra, no Parque das Hortênsias, entra no 068 e paga a diferença, né, porque a 068 é mais caro que a 587. E quando vem no sentido contrário, ele paga a 068 e não paga, né, o cartão bom zera ele lá, ele passa na catraca, mas o cartão libera ele para pegar a 587 para ir para o metrô Campo Limpo, né? Quer dizer, então já existe isso, né, em várias linhas, né? Então, voltar a 029, né? Pelo menos até o Tá Bom por enquanto, porque é o seguinte, se a gente consegue voltar ela pelo menos até o Tá Bom, quer dizer, então a linha voltou, mas não voltou até onde a gente queria, mas a gente vai continuar brigando, mas aí pelo menos você já tem, quer dizer, pelo menos a desculpa de que São Paulo não deixa entrar, porque agora, assim, vamos negociando com a cidade de São Paulo, mas a desculpa de que São Paulo não deixa entrar, mas Taboão deixa, né? Então, porque a autorização é para São Paulo, não para Taboão, nem Embu, nem as outras cidades, né? Quer dizer, então, tanto a 029 como a 282, a 282 eu queria até propor para diminuir, porque como é uma linha seletiva, quer dizer, se você transformasse ela em linha comum, ela ia ser mais barata, né? Quer dizer, então você viria com ela até a divisa de Taboão, então ela custaria hoje, mais ou menos pelo itinerário, seriam R$6, R$7, aí você parava aqui em Taboão e você pegava o ônibus de São Paulo,
mais 4,40, mas você seria mais barato do que estava pagando na 2, lógico, tem o transtorno aí de ter que passar para outro ônibus, pegar vários, né, mas, né, é uma proposta que, pelo menos, não sai do imaginário das pessoas. A linha está aí, vamos continuar brigando para que ela volte, né? Então, uma das propostas seria voltar a linha, pelo menos até ali no Taboão, né? E aí ela poderia funcionar como circular, né? Ela sai lá do Recanto dos Passos, faz o caminho normal dela, chega ali e volta. E aí você vê com a empresa alguma ali, por exemplo, no Family passa várias linhas que vão para Pinheiros, pelo Eliseu, que era o caminho que ela fazia, então você integra aquelas linhas que já vão para Pinheiros, né? Que é a 079, a 300, né? Tem para o Morumbi, que é a 241, tem para o Metrô Butantã, que tem a 191, a 089, né? Então tem várias linhas que vão lá para Eliseu, né? Quer dizer, então o cara desceria, ele faria a volta ali, né? Porque ela teria que fazer a volta pelo Family, no mesmo ponto que você desce, no mesmo ponto você passa para outra linha, né? Que várias linhas, que não é uma só, né? São 4 linhas aí que vai para o sentido da Eliseu, né? E duas vão para Pinheiros, né? Então o cara pega e passa lá para o primeiro que passar, né? Que aí tem inclusive um intervalo para fazer essa integração, tudo, né? Quer dizer, e na volta a mesma coisa, né? Ele pega uma dessas linhas aí, né? Desce aqui daquele ponto ali ali do Piscinão e passa para 029, né? Então, essa é uma das propostas que pode estar se discutindo, né, e continuar lutando para que ela volte para Pinheiros, que, na verdade, né, vai ser uma luta, porque eles vão tentar segurar ela na Vila Sônia, se voltar, que não vai ser uma luta da região, né, grande, para não deixar parar lá, né, como a Márcia disse, semana que vem a gente vai estar discutindo isso daí, né. Uma outra proposta, né, seria estar integrando com pegar a 587, que ela tem a que vem do metrô Campo Limpo, ao Jardim Monte Alegre, que ela faz sinal ali no Parque das Hortênsias, né? Pegar e assim, dá para fazer um atendimento da própria linha, desmembrar uma parte da linha e fazer um prolongamento, que se chama PR, né? Um prolongamento da linha que ela podia sair ali do Parque das Hortênsias, subir lá no Monte Alegre, voltar e fazer o caminho até o Recanto dos Pássaros. Aí você integrar ela também com cartão bom com essas linhas, né? E aí você podia fazer, inclusive, as duas opções. Aí a pessoa vê no horário, quer dizer, integra tanto com uma como com a outra. Porque aí o que acontece? Você tem mais ônibus, entendeu? Porque se você integra tanto com a 029, voltando ela, e integra com a 587 nesse prolongamento, quer dizer, porque ali chega ali no Trem do Açaí, encontra também essas duas linhas, né? Então, quer dizer, aí você pega e você opta, dependendo Porque hoje, por exemplo, pelo aplicativo, né, da própria MTU, você sabe onde o ônibus está. Quer dizer, então, por exemplo, você está no 079 vindo, você fala, o que vai chegar primeiro é o 587 ali da frente do Max, né? Essa aí, Max, né? Ali perto da praça, né? Quer dizer, então eu falo, vou pegar o 587. Aí, então, não, é o 029 que vai chegar primeiro. Eu vou pegar o 029. Entendeu? E aí também é a mesma coisa, você só paga a diferença, né? E na volta a mesma coisa, quem quiser pegar o 587, voltando, né? Lá no Monte Alegre, desce ali na praça ali Nicola de Vilecchio, vai pro ponto ali, pode pegar as mesmas linhas, 079, 300, que passa lá em cima também, né? Então, né, essa é uma das propostas, né, que eu estou fazendo aí para a questão dessa linha. Nós sabemos que existem muitas soluções, né? Nós sabemos que para o trabalhador que tem uma jornada de trabalho longa, cansativa, trocar de ônibus é um transtorno, né? Precisamos vencer essa questão, não é, Lisete? Não é só, Márcia e Glaucio, não é você só trocar de ônibus, né? É você pegar sempre um ônibus lotado no centro do Taboão para ir trabalhar. Porque ali, no Family, se a gente for sair do Monte Alegre, for até o Family, pegar um ônibus para ir para uma estação de metrô qualquer ou de trem, nós vamos sempre pegar o ônibus para passar, o primeiro que passar com condição para a gente ficar. Entendeu? E esse ônibus de manhã sempre vai estar cheio. Não sei se vocês costumam andar de manhã, mas eu ando, que eu tenho que pegar o metrô para ir para a Vila Mariana. Os passam abarrotados. Imagina como vai ficar a situação desse povo, né?
e também, que eu penso assim, a hora que volta esse pessoal à noite, ficar naquele ponto de ônibus, esperando um circular passar, você sabe como é que funciona o circular no Taboão, né? Circular não tem horário, então é complicado também, né? A gente quer ver uma forma de que as pessoas não sejam tão prejudicadas assim na qualidade de vida como já é, né? Porque ela vai ter que sair muito mais cedo de casa para poder pegar um ônibus em condição dela entrar para chegar até o trabalho dela. Para voltar, nem tanto, porque passam circulares ali entre 5 e 8 horas da noite, tem vários circulares passando, tem o 3, tem o 8, tem o 2, tem o 4, passando por ali. Mas depois das 8, 9 horas da noite já complica um pouco. Então, assim, há complicadores nisso daí que a gente tem que estar conversando. Eu tenho uma outra proposta que se pegue, então, o 68, aumente o número de ônibus e ele faça um outro trajeto, ele sai, não sei se vocês conhecem, o Glaucio conhece, a Márcia, o Glaucio com certeza. Em vez dele passar pela lateral do Alípio, ele que passe pela frente do Alípio e pega aqui em cima. Você entendeu? Sim, sim. Então, olha, aí é claro. Importante. Pode terminar. Aí, é claro, colocaria mais ônibus nas linhas, na linha, no caso, para que não espaçasse tanto, que hoje o nosso ônibus passa a cada 50 minutos, né? Colocaria mais ônibus na linha e atenderia todo mundo. Glaucio, você falou na questão do tempo. Não iria demorar tanto tempo, porque em vez de ele fazer aquela volta que ele faz ali perto do Asas Branca, ele já viria direto com Monte Alegre e já desceria José André de Moraes. Não, é isso que eu tinha pensado mesmo. Eu não acredito que vai fazer. Não vai fazer diferença aqui no horário. Não vai ter muita diferença, não. E vai atender aquela parte lá do Ouro Preto que não tem ônibus, né? Sim, ali o Ouro Preto, Guaianã, não tem ônibus, entendeu? Exato. Vai passar naquele meinho ali onde não tem ônibus, vai pegar a gente só aqui. Então, na divisa com São Paulo mesmo, nós vamos ter só 3 quadras. Então, vocês sabem que já vão dar 50 minutos que nós estamos conversando. Então, eu queria só falar de alguns comentários aqui. A Aninha Santos fala que é importante a discussão. O Irineu Casimiro teve 2 boas lembranças aqui, né? Tarifa 0 em Taboão já, porque andar nesse circular, eu acho que é a tarifa mais cara do Brasil, né? Andar nesse circular daqui para ali, com transporte ruim, com motorista cobrando e sem integração, deve ser o transporte mais caro do mundo. Então, tarifa 0 já. O Irineu também lembra que o metrô em Taboão só quando por fim aos governos do PSDB, que estão governando São Paulo há 32 anos. Sim, não tenho dúvida, né, que chega, né? Já deu. Precisamos mudar essa realidade, porque fica 2 anos de canteiro de obra, 2 anos que inaugura. O Morumbi, né, por conta da eleição, inauguraram rapidamente e não tem terminal, aí travou a Francisco Morato, né? É um absurdo no horário de rush, porque os ônibus precisam passar para pegar o povo que foi de metrô e engloba. Ficou muito pequeno. Ficou muito pequeno, mas quero passar aqui para as considerações finais. A Luzia, nossa amiga, só colocar aqui nos comentários. A Luzia, nossa amiga, manda uma boa noite para a Lisete, parabéns pela luta em defesa, né? A Luzia, nossa, ficou grande aqui, eu vou trocar aqui a coisa. O Alessandro falou que já assinou o abaixo assinado, então a live já ganhou a assinatura. Obrigada, Alessandro. Então é bacana isso que a gente vai falar. Então, eu vou... Só uma coisa, o seguinte, a 068, ela não funciona de domingo, e a 029 funcionava. Quer dizer... Não, então... já não funcionava mais no domingo. Oi? A 029 já não funcionava mais aos domingos. Não, mas é um absurdo uma linha não funcionar no domingo. Então, porque o metrô estava funcionando. Não tinha mais a missa. Não tinha mais reza no domingo. De qualquer jeito, a gente tem que brigar também para que volte a linha funcionando no domingo. É um absurdo, as pessoas não têm direito a lazer, não têm direito a nada, a pessoa... É isso que é legal, essa é a visão do STB, você só serve para trabalhar.
Você não, É você só não tem para trabalhar. para ir namorar, para fazer cultura, né? Então, quer dizer, então é assim, tem que brigar também é assim, e de aumentar os ônibus, até porque foi o que eu falei, não tem sentido, quer dizer, você vai pôr 2 linhas em uma, você tem que pôr mais ônibus, não tem como, né? Certo? Então tá, vai dar, já deu 50 minutos, nós estamos. Vou pedir as considerações finais da Elisete, do Glaucio. Quero agradecer aos que estão nos assistindo. O vídeo vai ficar na página, vou compartilhar no YouTube. Quem ainda não deu o like, por favor, dê o like aí, que é importante, ajuda. E dizer que esse tema, o transporte intermunicipal em Taboão da Serra região, nós vamos continuar discutindo e vamos continuar de olho aí nas propostas e na cobrança e na exigência de que o pessoal da região ali do Monte Alegre, Três Marias, Mirna, Laguna, tenha direito, Ouro Preto, né? Tenha direito ao transporte coletivo com qualidade, né? Porque agora já não era bom, ainda sem nada não dá, né? Era uma carcaça, é uma coisa assim muito ruim que vivia balançando mais do que máquina de lavar velha. E agora, então, que não tem nem isso, gente, nem isso tem. Voltamos à tábua de lavar roupa lá no Rio. Bom, Márcia, muito obrigada, Glaucio, muito obrigada pela atenção de vocês. Num momento assim tão importante como está sendo esse para nós aqui da Grande São Paulo, na luta por transporte de qualidade, por transporte acessível a todos, né? Que é o que precisamos. E, assim, segunda-feira que vem, quando vocês quiserem, quando eu estou à disposição, estarei também atualizando vocês sobre o que está acontecendo na 029, principalmente. Muito obrigada. Muito bem, obrigada, Elisete. Foi ótimo o seu contato. Foi até uma moradora quem está sofrendo na pele. Eu sou muito preocupada, né? Porque nós somos preocupadas não é só com o nosso mundo, né? O nosso mundinho. A gente é preocupado globalmente, mas muito obrigada pela presença, companheira, e estava com saudade também, tá? Glaucio? Obrigada, eu. Fique bem. Né, nós temos que estar preocupados mesmo com essa questão da mobilidade, né? É muito importante esse debate, né? O Oderlan está aqui perguntando, né, para falar os nomes das linhas, né? Já falei, mas vou repetir: a 029 Jardim Monte Alegre, Pinheiros, né? A 190 era São Judas, tá bom, São Judas, a metrô Conceição, agora vai para o metrô Butantã, né? Descaracterizar totalmente a linha, né? E a de Juquitiba, que era Juquitiba, terminal rodoviário do Tietê, né? Uma linha que era muito usada, né? Então, gostaria de agradecer aqui o Roberto Carlos também, que é um amigo nosso, né? Inclusive me deu um livro esses dias, né? E ele é morador lá, usou muito essa linha, né? E ele, inclusive, aqui está falando, né? É uma das linhas mais antigas da região, né? Então, ele, inclusive, está falando que a SP Trans MTU presta um desserviço, né? A população, que é verdade, né? E então, assim, né, vamos estar encaminhando aí tudo que nós tiramos, porque, como eu disse, né, uma coisa não está contra a outra. Vamos brigar para a linha voltar, mas vamos também pensar nesses atendimentos aí que, enquanto a gente está lutando, né, não dá para ficar, porque vai acontecer. Hoje não tem nada, né? Quer dizer, então vamos ter, e até para não deixar morrer, falar, não, ó, a linha está aqui, mas não vai continuar brigando para que ela volte, vamos, né? Continuar. Vamos para cima, né? Quer dizer, e aí a gente tem que né? E na verdade, assim, como a linha tinha um intervalo muito grande, né? Era até interessante estar fazendo esses atendimentos, porque aí você conseguia dar opção, como eu disse, hoje tem os aplicativos, né? Que fala o horário do ônibus, então, por exemplo, durante o dia, eu concordo com você que na hora do pico tem um problema o ônibus estar cheio, tudo, né? Mas, por exemplo, durante o dia que os intervalos aumentam, porque aí diminui a frequência dos ônibus, né? Quer dizer, então, se você tiver essas alternativas, né? Você pega e consegue dar uma mobilidade maior para o pessoal também, né? Então, eu gostaria de agradecer e dar boa noite para todo mundo, né? Que participou. Como vocês viram, o assunto é longo, né? E nós temos muitas propostas, muita vontade de falar. Mas a gente vai parar por aqui, porque senão
A gente depois disponibiliza o vídeo. Quem nos acompanhou desde o começo já deve estar com vontade de fazer xixi. E depois, quem precisa assistir o vídeo, fica muito longo. Eu acho que a gente volta outros momentos. Agradecer muito, Elisete. E vamos na luta, porque é na luta que a gente vence. E dos trabalhadores, nossos direitos só foram conquistados com muita briga. E, atualmente, com o governo estadual, municipal e federal que nós temos, é só na luta que a gente vai vencer. Muito obrigada, Elisete. Parabéns pelo seu abaixo-assinado, pela iniciativa e pela participação. Tá? Boa noite a todos. Boa noite a todos.